Olá, meus amores! Hoje é sexta-feira, olha que coisa maravilhosa. A semana já tá terminando, mas antes da gente partiu curtir final de semana, a gente vai para a nossa aula de português. Você vai pegar aí o seu livro, o seu material, vai separar aí tudo num cantinho, vai ficar aí bem quietinho pra gente dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer, uma leitura de texto, certo? No caso, uma leitura de imagens, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Você vai pegar o seu livro na página 282 para iniciarmos assim a nossa aula. Acompanhem comigo. O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é uma forma de trabalho que envolve a exploração de mão de obra das crianças e dos adolescentes. Além de gerar diversos problemas sociais, ele afeta diretamente os envolvidos. Causas do trabalho infantil: a pobreza e baixa renda, baixa escolaridade dos pais, grande quantidade de filhos, má qualidade da educação, busca de mão de obra barata e falta de mão de obra e de fiscalização. Então, pessoal, quais são os motivos, que você vê crianças trabalhando? Então, as pessoas muitas vezes são famílias muito pobres, os pais não têm estudo, então tem muitos filhos para criar e não tem condições e colocam essas crianças para trabalhar, não tem, qualidade na educação, ou então muitas vezes por ser uma criança a pessoa, que não pode, a gente já vai sobre isso, paga, essas crianças, só que paga um valor bem menor, ou seja, como é mais barato, preferem crianças para trabalhar e também, aí uma falha na fiscalização, porque não pode haver trabalho infantil. Quais as consequências do trabalho infantil? Vamos lá. O trabalho infantil afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente. O indivíduo perde a infância, gera diversos problemas sociais, provoca doenças e problemas psicológicos, induz ao baixo rendimento e abandono escolar e causa despreparo para o mercado de trabalho. Ou seja, pessoal, não é só quando você pensa assim em trabalho infantil, não é só a criança fica cansada, não, gente. Uma criança ela perde muita coisa. Com certeza você já deve ter visto, crianças no sinal vendendo bombom, vendendo qualquer outro tipo de produto no centro da cidade, como essas crianças aqui, ó, na praia vendendo, alimentos. Então, essas crianças passam às vezes o dia todo aí e que hora que essas crianças estudam? Que horas que essas crianças têm tempo para brincar, têm tempo para se divertir, têm tempo para estudar, porque são os direitos básicos da criança, A gente já viu sobre isso. Então, esses trabalhos tiram a infância da criança, a criança não tem o amadurecimento correto, Existe tempo para todas as coisas, existe tempo para brincar, tempo para estudar, o tempo de trabalhar. E quando você se torna, um jovem aprendiz ou um adulto, existem regras para isso. Você não pode colocar uma criança assim a trabalhar sol a sol para sustentar uma família. Claro, existem casos e casos, como a gente viu as casos. Muitas vezes as pessoas não têm, às vezes não é por maldade, nem todas as pessoas, nem todos os pais fazem isso por maldade. Muitas vezes as pessoas ou botam os filhos para trabalhar porque estão doentes ou colocam os filhos para trabalhar ou morre de fome, ou então é muita criança para sustentar e bota os filhos para trabalhar. Nem sempre, gente, é por maldade, é por necessidade, mas não deixa de ser algo errado, não é verdade? Tipos de trabalho infantil. Existem diversas maneiras de explorar a mão de obra infantil, sendo que as mais comuns são os trabalhos em casas de família, muitas crianças trabalham fazendo, afazeres domésticos, no campo, sítio ou fazenda, cortando cana, capinando, nas minas, canaviais ou fábricas, no narcotráfico, ou seja, na criança, para vender drogas, prostituição e pornografia de menores e tráfico de pessoas. Então, infelizmente, o trabalho infantil, causa todos esses problemas.
Muitos deles podem ser comparados com o trabalho escravo, onde as condições são extremamente inapropriadas e precárias e onde muitas vezes o trabalho é forçado, ou seja, tem crianças, né, que trabalham para ajudar suas famílias, né, para poder ajudar seus pais, tem algum dinheirinho ali, mas tem crianças que é como se fosse um trabalho escravo, eles não estão ali porque, eu preciso ajudar minha mãe, não, você vai trabalhar e você não tem outra escolha e as condições, né, são horríveis, as crianças muitas vezes não têm onde dormir, mal comem, então, né, ainda é um tipo de trabalho infantil pior, né, do que esses que precisam ajudar os pais. Vale ressaltar que o trabalho infantil doméstico é também um agravante. Muitas crianças, sobretudo as meninas, são forçadas a trabalhar em casa durante horas diárias. Gente, eu não estou falando de você ajudar sua mãe, certo? Tá? Seu pai. Isso não significa que é um trabalho. Tia, minha mãe pede para eu lavar a louça, para eu varrer a casa. Não é isso, gente, certo? O trabalho infantil não é isso. Você ajudar a mamãe, o papai, a vovó, quem quer que seja, lavando uma louça, cuidando do seu irmão, varrendo uma casa, porque vocês, né, têm em média 9 a 11 anos, vocês sabem sim, enche uma garrafa, ajeita a sua cama. Isso é uma obrigação, porque vocês moram dentro da casa, né, dos pais de vocês só estudam e tem que ajudar sim, porque todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo dorme, todo mundo tem que ter a sua função dentro de casa, ninguém pode ficar só sentado, tem que ajudar. Na verdade, a gente não está falando disso, nós estamos falando, quando ele fala aqui de forçada a trabalhar em casa durante horas, são crianças que não estudam, só ficam trabalhando, lavando roupa, lavando louça, varrendo casa, espanando, como se fosse uma diarista. Nós não estamos falando, né, de ajudar em casa, são crianças que perdem a sua infância somente com o trabalho. E isso é que não pode e é considerado trabalho infantil. Não vão chegando para os pais de vocês, olha mãe, olha pai, a minha tia disse, viu, que trabalhar em casa é considerado trabalho infantil. Olha, não foi isso que eu disse não, preste atenção, viu? É para ajudar a mamãe e o papai sim, tá certo? Nós estamos dizendo que o que não pode é você deixar de estudar, deixar, né, de se divertir, de ter a sua infância somente trabalhando horas a horas, tá bom? Hora a hora aí, sem ter nenhum tipo de direito garantido que toda criança tem, ok, pessoal? Segundo os dados do relatório O Brasil Livre de Trabalho Infantil na ONG Repórter Brasil, estima-se que cerca de 258 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham em casas de família. Desse número, 94% são do sexo feminino. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 15,5 milhões de pessoas com menos de 18 anos exercem atividades domésticas. Legislação. E aí, o que a lei fala a respeito disso, do trabalho infantil? Cada país do mundo possui uma legislação que determina a idade mínima para adentrar no mercado de trabalho. Nas leis também é posto o que é considerado como exploração de mão de obra infantil. Então, cada país tem as suas leis, né? Dizendo o que é considerado trabalho infantil ou não e que idade pode ser trabalhado. Geralmente, a partir de 16 anos, a pessoa está apta para trabalhar. No entanto, em diversos países, considerados menos favorecidos, ou seja, mais pobres, a lei permite trabalhar a partir dos 14 anos. Segundo o artigo 7º da Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho, a legislação nacional poderá permitir o emprego ou trabalho de pessoas de 13 a 15 anos de idade em trabalhos leves, com a condição de que, ou seja, de 13 a 15 anos, não sejam suscetíveis de prejudicar a saúde ou o desenvolvimento, né, das crianças. Então, quando você trabalha nessa idade, você não pode, né, ter algo que prejudique a sua saúde. Não seja de natureza
que possa prejudicar a sua frequência escolar, ou seja, não pode impedir que você vá à sua escola, né, e tire o seu tempo de estudar em casa, ou sua participação em programas de orientação ou formação de profissionais aprovados pela autoridade competente ou aproveitamento de ensino que recebem. Então, o trabalho não pode, né, impedir, não pode prejudicar a sua aprendizagem, seu estudo, ok? No Brasil, o trabalho infantil é considerado ilegal para crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos. A partir dos 14, o trabalho é legalizado se a pessoa estiver na condição de aprendiz. Entre os 16 e 18 anos, a lei brasileira permite essas atividades laborais, desde que sejam realizados no período de 6 às 10. Então, o Brasil, pessoal, ele tem um programa chamado Jovem Aprendiz. Você faz um cadastro e, né, esse programa te coloca para trabalhar em empresas, né? Você trabalha, se eu não me engano, somente 4 horas por dia, né? E para você continuar, porque tem gente que gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, gosto de ter meu dinheirinho. Então, nesse programa, você trabalha, se eu não me engano, 4 horas por dia, recebe, né, um valor em dinheiro, recebe suas passagens e você tem que tirar boas notas, tem que frequentar a escola para ter direito a esse programa do governo, certo? Então, essas são empresas sérias, assina, né, faz um contrato com você e depois, se eles gostarem de você, eles assinam sua carteira. Eu já trabalhei numa empresa que uma pessoa trabalhava como jovem aprendiz, né? Ele começou trabalhando como boy, quando eu digo boy, é de levar uma coisa, né, de um lado para leva essa encomenda para tal canto, leva essa encomenda para tal canto. Ele fazia isso, ficava andando, né, ali pelo centro e entregando essas encomendas. E com o tempo ele é uma pessoa esforçada, pessoa compromissada, uma pessoa interessada, responsável. Quando ele saiu do programa, a empresa, né, o contratou, né, no período normal, integral, e assinou a carteira dele. E ele está lá até hoje. Então, depende, né, muito do esforço, da dedicação da pessoa também. Trabalho infantil no Brasil. Vamos ver como é que funciona aqui no Brasil. Um dos grandes problemas sociais que afeta o nosso país é o trabalho infantil. Segundo estatísticas do PNAD, do PNAD, em 2007, 1,2 milhões de crianças estão trabalhando na faixa etária de 5 a 13 anos. Infelizmente, esses dados mostram a crua realidade do país. É comum ver nas ruas diversas crianças trabalhando nos semáforos, nos trens e etc. Elas deixam de frequentar a escola por razões que estão associadas a diversos problemas sociais, como a desestruturação familiar, a falta de renda, o abandono, entre outros. Ou seja, muitas crianças deixam de ir à escola porque têm que trabalhar para sustentar, né? Sustentar suas famílias. Muitas delas trabalham no campo e desde cedo não recebem remuneração, não recebem dinheiro. Nesses casos, a fiscalização torna-se uma tarefa bem difícil. Atualmente, diversos programas trabalham em prol da melhoria desse panorama, no qual merece destaque o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. No Brasil, o Nordeste é a região que mais apresenta a exploração laboral infantil. Cerca de 50% trabalham em fazendas e sítios. Vale notar que as crianças negras são o maior alvo do trabalho infantil no Brasil. Trabalho infantil no mundo. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em inglês se chama United Nations Children's Fund, é um órgão responsável por defender os direitos das crianças no mundo. Esse órgão foi fundado em 1946 e desde então tem contribuído para ações que incluem o desenvolvimento e os direitos das crianças. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, atualmente existe mais de 7 bilhões de crianças no mundo que estão incluídas na lista do trabalho infantil. No mundo, a prática de uso de mão de obra infantil é mais comum em países subdesenvolvidos, sobretudo nos continentes africanos, americanos e asiáticos, que é 7 milhões, certo, gente? Então, olha a quantidade de crianças que
tem, né, o que trabalham aí de forma errada, né, não tem seus direitos garantidos. Olha aí um cartaz, né, feito pelo estado do Amazonas para incentivar ao não trabalho infantil. Olha aí, dê oportunidade para as crianças, diga não ao trabalho infantil, né? A criança tem direito de brincar, de se divertir, de estudar. Outro aí, ó, diga não ao trabalho infantil. Uma criança não é para estar trabalhando no sinal, né, para ganhar dinheiro, ela está indo para a escola, estudando, tendo todos os seus direitos, né, garantidos. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa atividade, certo? Na página 283 e 284. Peguem o livro aí e acompanhem comigo. Na página 282, nós temos aí 4 imagens, né, referente aí ao trabalho infantil, certo? Você vai olhar essas imagens e vai analisar, tá bom? Elas para poder responder as questões. Nós temos aí uma imagem falando, quem emprega crianças mata a infância. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Com o trabalho infantil, a infância desaparece também no outro aí de baixo. E com o trabalho infantil, a infância desaparece também. Nós temos aí uma menina segurando roupas, né? Outro menino segurando pedras, outro segurando cana de açúcar. Então, temos aí 3 imagens referentes ao trabalho infantil. De vocabulário, nós temos a palavra desaparece, que significa deixa de existir. Infantil, que diz respeito a crianças. Infância, período da vida do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência. Trabalho, aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter físico ou intelectual. Primeira questão. Faça a correspondência entre as colunas. O que é infância, infantil, desaparece e trabalho. 2. Marque a alternativa cujas palavras destacadas têm o mesmo sentido das que estão empregadas no quadro abaixo. Temos aí, com o trabalho infantil, a infância desaparece. Com o trabalho humano, a infância deixa de existir. Com o trabalho duro, a infância some. Com o trabalho das crianças, a infância deixa de existir. Ou com o trabalho das mulheres, a infância some. Então, observe essas palavras em destaque e substituindo como é que elas teriam o mesmo sentido. 3. Observe a figura abaixo. Agora crie uma frase que envolva a figura ao lado e as palavras do vocabulário. 284. O que os cartazes fazem referência? 2. Releia o título dos cartazes e explique por que a infância desaparece. 3. Qual dos cartazes se diferencia no seu texto principal? O que o texto diz? 4. Quais os trabalhos são realizados nos cartazes? 5. Escreva abaixo sua opinião sobre as atividades que as crianças dos cartazes estão realizando. Então, nós vimos aí, né, no nosso conteúdo, a gente explicou bem direitinho o que é trabalho infantil, quais as causas, quais as consequências, dá para você com certeza responder aí a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau!